Um milionário traiu sua esposa e engravidou uma pobre empregada. Já deixa like, comenta e inscreva-se no canal para ajudar na meta. O relógio antigo da mansão dos Albuquerque marcava meia-noite, e o silêncio era interrompido apenas pelo som distante do vento balançando as folhas lá fora. Clarissa Albuquerque, esposa do magnata Rodrigo Albuquerque, olhava para o teto do quarto, sentindo uma angústia crescente que há meses a incomodava. Ela sempre fora uma mulher perspicaz e nos últimos tempos, algo na maneira como Rodrigo a tratava havia mudado. Ele estava mais distante, e a intimidade que antes compartilhavam parecia ter se dissipado no ar. Rodrigo, por outro lado, vivia uma outra realidade. Em uma parte da casa, mais afastada dos luxuosos aposentos da família, Alicia, a jovem empregada que trabalhava para os Albuquerque há mais de um ano, esperava ansiosa por ele. As mãos trêmulas e os olhos marejados denunciavam o nervosismo. Finalmente Rodrigo entrou no pequeno cômodo, carregando nos ombros o peso de uma culpa que crescia a cada dia. Alicia não precisou dizer nada, seus olhos encontraram os de Rodrigo, e ele sabia o que viria a seguir. Com uma voz fraca, quase num sussurro, ela revelou: "Estou grávida." A revelação caiu como uma bomba. Rodrigo sentiu o coração acelerar, e por um momento, o silêncio entre eles foi absoluto. Isso não pode acontecer, Alicia, ele disse, tentando desesperadamente encontrar uma solução. No entanto, o medo e a culpa começaram a consumir sua mente. Ele sabia que aquilo não poderia ser ignorado. Clarissa jamais perdoaria uma traição, muito menos uma traição tão íntima, dentro de sua própria casa. Rodrigo olhou para Alicia com uma mistura de desespero e impotência. "Temos que resolver isso de algum jeito." Alicia, segurando as lágrimas, sabia que sua vida estava prestes a desmoronar. Ela vinha de uma família humilde, e o emprego na casa dos Albuquerque era sua única fonte de sustento. Agora, grávida do patrão, via seu futuro se tornar incerto. O que Rodrigo sugeriria? Uma fuga? Um segredo enterrado? Ela não tinha respostas, mas sabia que nada mais seria como antes. Clarissa, alheia ao que acontecia nas sombras de sua própria casa, começava a sentir que algo estava terrivelmente errado. Nos próximos dias, o clima na mansão ficaria cada vez mais tenso, enquanto os segredos começavam a vir à tona e os destinos de todos se entrelaçavam de forma irreversível. A história estava apenas começando. Nos dias seguintes, Rodrigo se distanciou ainda mais de Clarissa. Ela percebeu sua ausência emocional com mais intensidade, mas ao invés de confrontá-lo de imediato, optou por observar. Clarissa nunca foi de agir por impulso, e sua intuição dizia que algo maior estava acontecendo. Cada gesto de Rodrigo parecia carregado de uma culpa que ele tentava esconder, mas Clarissa sabia ler os detalhes, aqueles que ninguém mais notava. Ela sabia que era apenas uma questão de tempo até descobrir o que ele estava escondendo. Enquanto isso, Alicia vivia em um misto de medo e angústia. A gravidez a estava consumindo, e ela mal conseguia se concentrar em seu trabalho. O olhar das outras empregadas parecia, por vezes, inquisitivo, como se suspeitassem de algo. Ela começou a evitar encontros desnecessários com Rodrigo, mas cada vez que o via pelos corredores, o desespero em seus olhos a lembrava da gravidade da situação. Ela precisava de uma solução, mas estava completamente sozinha. Rodrigo, por sua vez, sentia a pressão aumentando. Ele sabia que não conseguiria manter o segredo por muito tempo, e sua mente estava constantemente trabalhando em possíveis saídas. Tentava evitar Alicia a qualquer custo, mas o peso da gravidez dela o assombrava. Como poderia escapar dessa situação sem destruir completamente sua vida? A ideia de um aborto já havia sido colocada, mas Alicia deixara claro que essa não era uma opção. O tempo estava se esgotando. Clarissa, por outro lado, decidiu que era hora de agir. Uma noite, sem que Rodrigo percebesse, ela seguiu o marido até o escritório, onde ele passou mais tempo do que o habitual. Algo estava fora do normal, e ela sabia que aquele comportamento escondia algo. O que Clarissa não esperava era o que viria a seguir. Ao mexer nos papéis de Rodrigo, encontrou um pequeno bilhete. Era discreto, mas a mensagem foi suficiente para acender um alarme em sua cabeça. "Precisamos conversar sobre a nossa situação." O bilhete não tinha nome, não tinha data, mas o contexto era claro. Clarissa sentiu o sangue gelar. A desconfiança que há semanas a corroía começou a tomar forma, mas ela ainda precisava de mais. Decidida a descobrir tudo, ela começou a vigiar Rodrigo mais de perto. Nos próximos dias, fingiu estar ocupada com compromissos sociais, mas, na verdade, estava investigando a rotina do marido. Ela precisava de provas concretas e a cada dia, o cerco em torno de Rodrigo se apertava mais. Rodrigo, desconfiado de que algo estava prestes a desmoronar, procurou Alicia fora da mansão pela primeira vez em semanas.
O encontro foi breve, em um café discreto da cidade, onde ele tentou, mais uma vez, convencê-la a aceitar ajuda financeira e desaparecer. Eu posso te ajudar, Alicia, mas você precisa ir embora. Clarissa não pode descobrir isso, seria o nosso fim. Alicia, porém, estava cansada. A proposta de Rodrigo parecia mais uma forma de silenciá-la do que uma ajuda real, e ela já não sabia em quem confiar. As coisas na mansão se complicavam. Clarissa, em um jantar com amigas, ouviu murmúrios sobre uma traição recente envolvendo uma família importante da cidade. Embora nenhuma menção direta fosse feita a ela ou a Rodrigo, Clarissa não conseguiu afastar o pensamento de que, eventualmente, o nome de sua família estaria nos lábios de todos. A cada sorriso e palavra educada que trocava, Clarissa sentia o peso da traição de Rodrigo se tornando insuportável. Uma noite, Clarissa resolveu agir de forma mais incisiva. Após seguir Rodrigo até um bairro mais modesto, viu-o entrando em um prédio simples, longe dos luxos a que estavam acostumados. Com o coração acelerado, Clarissa esperou alguns minutos antes de entrar. Ela subiu as escadas, sentindo que estava prestes a desvendar o mistério que a consumia. Ao chegar à porta do apartamento, ouviu vozes abafadas. Aproximando-se, reconheceu a voz de Rodrigo. E a outra voz, embora suave e cheia de tensão, também não era desconhecida. Era Alicia. O impacto da descoberta atingiu Clarissa em cheio. Ali diante da porta, ela se sentiu traída de uma forma que jamais havia imaginado. As palavras que ouviu foram o suficiente para confirmar suas suspeitas. Rodrigo tinha um relacionamento com a jovem empregada, e agora ela estava grávida. Sentindo-se incapaz de confrontá-los naquele momento, Clarissa se afastou, saindo do prédio antes que alguém a visse. Sua mente trabalhava rápido, e a raiva misturada à dor criava uma tempestade de emoções dentro dela. Nos dias que se seguiram, Clarissa manteve o segredo para si, mas sua determinação crescia. Ela sabia que não poderia agir impulsivamente, precisava de um plano. Rodrigo, por outro lado, começou a perceber uma mudança na esposa. Clarissa estava mais fria, mais distante, mas ao mesmo tempo não o confrontava. Isso deixou-o em um estado de constante alerta. Ele sabia que algo estava para acontecer, mas não sabia o que. Enquanto Clarissa tramava suas ações, Alicia começou a notar que sua presença na casa estava se tornando insustentável. As outras empregadas começaram a cochichar e evitá-la, como se soubessem de algo que ela não sabia. A tensão dentro da mansão aumentava, e Alicia temia que Clarissa estivesse prestes a descobrir tudo. Contudo, o que ela não sabia era que Clarissa já estava um passo à frente, esperando apenas o momento certo para fazer sua jogada. A atmosfera na casa dos Albuquerque estava cada vez mais pesada. Rodrigo, incapaz de suportar o peso de suas escolhas, começou a considerar uma saída mais definitiva. Ele sabia que se Clarissa descobrisse, perderia tudo: a esposa, a fortuna e o respeito que ainda tinha nos círculos sociais da elite. Mas o que ele não sabia era que Clarissa já não estava pensando apenas em expor sua traição. Ela queria mais do que justiça, queria vingança. E quando o momento chegasse, ninguém sairia ileso. Os dias se arrastavam, e o clima na mansão dos Albuquerque estava cada vez mais carregado. Clarissa, sempre elegante e controlada, agora agia com uma frieza meticulosa. Rodrigo sentia que estava sendo observado, como se sua esposa já soubesse de algo, mas ela nunca o confrontava diretamente. A incerteza corroía seu sono e sua paz. Alicia, por sua vez, vivia em um estado de constante tensão, tentando manter-se invisível dentro da casa. A gravidez avançava, e esconder os sinais ficava cada vez mais difícil. Rodrigo evitava ao máximo falar com Alicia. Ele temia que qualquer conversa, qualquer olhar mais demorado, pudesse ser notado por Clarissa. A jovem, entretanto, começou a perceber que estava cada vez mais sozinha. Rodrigo estava distante, e Clarissa mantinha uma aura de desconfiança, mesmo sem nunca mencioná-la. Os olhares das outras empregadas já haviam mudado há semanas, e Alicia sentia como se sua presença na casa fosse uma bomba relógio prestes a explodir. Certa manhã, Clarissa chamou Alicia ao seu quarto. O coração da jovem disparou, e ela entrou com as mãos trêmulas. A patroa, sentada calmamente à penteadeira, observou-a através do espelho por um longo momento antes de se virar para encará-la diretamente. Você parece cansada, Alicia. Tem algo que gostaria de me contar? A voz de Clarissa era doce, mas havia uma ameaça implícita em cada palavra. Alicia negou, balançando a cabeça, tentando controlar o pânico que a consumia. Clarissa sabia que a jovem não confessaria nada. Ela conhecia aquele tipo de medo, e poderia manipular isso ao seu favor. O silêncio que se seguiu entre as duas foi ensurdecedor. Alicia saiu do quarto sentindo-se ainda mais insegura,
como se estivesse presa em uma teia tecida por Clarissa, e qualquer movimento errado poderia ser o fim. Ela já não sabia o que esperar nem o que fazer. Rodrigo, por outro lado, tentava agir normalmente, mas o peso de seus segredos estava começando a afetar suas decisões no trabalho. Em uma reunião importante, ele se perdeu nos pensamentos, algo que nunca acontecia antes. Os sócios notaram, e boatos começaram a circular. Ele já não era o homem confiante de antes, e isso afetava sua autoridade nos negócios. Rodrigo percebia que o controle de sua vida estava escorrendo por entre seus dedos. Certo dia, enquanto Clarissa estava fora para um compromisso social, Rodrigo decidiu enfrentar Alicia. Ele foi até o pequeno quarto que ela ocupava nos fundos da casa, e sem rodeios disse: "Eu preciso que você vá embora. Agora." A Alicia ficou em choque. "Como você espera que eu vá embora assim com tudo que está acontecendo? Eu não posso simplesmente desaparecer, Rodrigo." A desesperança em sua voz era clara, mas Rodrigo estava implacável. Ele estava disposto a oferecer dinheiro, qualquer quantia que fosse necessária, contanto que o problema fosse resolvido antes que Clarissa o confrontasse. Entretanto, o que ele não sabia era que Clarissa estava muito à frente dele. Enquanto ele tentava negociar em segredo, ela já havia feito sua própria investigação. Sem que Rodrigo ou Alicia soubessem, Clarissa havia contratado um detetive particular. As informações que ela receberá confirmaram o que já suspeitava. A traição estava consumada, e o filho que Alicia carregava era de seu marido. Agora, tudo estava claro. O silêncio calculado de Clarissa não era apenas uma estratégia. Ela queria que Rodrigo pensasse que estava no controle, para que quando ela agisse, ele não tivesse tempo de reagir. Seus planos estavam se formando com precisão cirúrgica, e ela não tinha intenção de ser apenas a esposa traída. Ela queria mais. Sabia que Rodrigo não sobreviveria à humilhação pública, mas antes de expô-lo, ela queria garantir que saísse daquela relação com o máximo de vantagens. Rodrigo sentia uma tensão crescente entre ele e Clarissa, mas nunca conseguia prever qual seria o próximo passo da esposa. Eles continuavam a participar de eventos juntos, mantinham as aparências, mas as palavras trocadas eram poucas e sempre envoltas em uma formalidade sufocante. O que ele não sabia era que Clarissa já havia agendado uma reunião com seus advogados e estava a dias de tomar uma decisão definitiva. Enquanto isso, Alicia começou a perceber que não poderia confiar em ninguém. O isolamento que sentia a consumia. Cada vez que tentava se aproximar de Rodrigo para discutir o que fazer, ele a afastava. A jovem estava exausta física e emocionalmente. A gravidez, o medo de ser exposta, e o peso de uma vida que ela sabia que nunca teria, faziam com que cada dia parecesse um novo martírio. Clarissa, sempre calculista, finalmente deu o próximo passo. Certo dia, depois de uma noite silenciosa ao lado de Rodrigo, ela deixou uma carta sobre a mesa do escritório dele. Sem confronto, sem discussões. Apenas uma carta. Quando Rodrigo a leu, sentiu o mundo ruir sob seus pés. Clarissa não só sabia de tudo, como estava pronta para agir. A carta não falava em perdão ou reconciliação. Ela falava em condições. Clarissa exigia o controle da maior parte dos bens do casal em caso de separação, e já havia providenciado a documentação necessária para que tudo fosse feito rapidamente. Rodrigo, apavorado, sabia que estava encurralado. Clarissa não deixava brechas, e ele não tinha como negar as condições sem enfrentar um escândalo público. Ele se deu conta de que, apesar de todos os seus esforços para esconder a traição, Clarissa sempre esteve no controle da situação. Agora, ele estava à mercê dela, e não havia mais saída. A decisão que ele tomaria nas próximas semanas definiria o futuro de todos ao seu redor. Rodrigo permaneceu em frente à carta por longos minutos, incapaz de acreditar na frieza de Clarissa. Ele sempre soube que sua esposa era uma mulher forte e calculista, mas nunca imaginou que ela poderia agir de forma tão devastadora e com tamanha precisão. Cada detalhe estava meticulosamente pensado, sem espaço para erros. Ele percebeu naquele momento que Clarissa não era apenas a esposa traída, mas uma adversária muito mais perigosa do que ele jamais havia imaginado. Enquanto Rodrigo lutava para encontrar uma saída, Clarissa seguia com sua vida como se nada tivesse mudado. Ela continuava a frequentar eventos sociais, a receber convidados em casa, sempre mantendo a fachada de uma mulher refinada e intocável. Mas por dentro, sentia uma satisfação crescente ao ver Rodrigo afundar na própria confusão. Ela não tinha pressa para finalizar o jogo que havia iniciado. Queria que ele sofresse, que sentisse o peso de suas escolhas. O silêncio entre os dois, cada vez mais profundo, era sua maior arma. Alicia, por sua vez, sentia-se cada vez mais perdida.
As semanas passavam, e a gravidez já não podia ser mais escondida. Ela sabia que Clarissa estava ciente, e isso a aterrorizava. O ambiente na casa tornou-se sufocante para ela. O olhar frio de Clarissa, sempre disfarçado de cordialidade, a fazia tremer. As demais empregadas mantinham distância, e Alicia se sentia completamente isolada, sem saber qual seria seu destino. A única coisa que ainda a mantinha firme era o bebê que carregava, uma vida que, embora indesejada por Rodrigo, ela jurara proteger. Rodrigo, agora sem alternativas, tentava desesperadamente encontrar uma forma de salvar ao menos parte de sua fortuna e reputação. Ele consultou advogados, buscando brechas na proposta de Clarissa, mas nada parecia promissor. Ela havia preparado tudo com uma precisão impecável. Em meio a tudo isso, ele sabia que não poderia simplesmente se livrar de Alicia e do filho. Não mais. As consequências de um abandono seriam irreparáveis para sua imagem. Ele estava preso, encurralado por todos os lados. Certa noite, Rodrigo finalmente confrontou Clarissa. Após um jantar silencioso, ele a seguiu até o escritório. O que você quer, Clarissa? Isso tudo. Você está disposta a destruir nossas vidas? A frieza com que ela o olhou foi suficiente para fazê-lo hesitar. Não sou eu quem está destruindo nada, Rodrigo. Eu apenas estou garantindo que você pague por cada decisão que tomou. Sua voz era calma, mas havia uma ameaça subjacente em cada palavra. Rodrigo tentou argumentar, mas Clarissa não estava disposta a ceder. Ela havia esperado pacientemente para estar em uma posição de poder, e agora não seria ele quem a faria recuar. Depois daquele confronto, Rodrigo percebeu que seu casamento estava definitivamente condenado. O que antes era uma relação de conveniência e poder, agora era uma guerra silenciosa, onde cada movimento contava. Clarissa não lhe dava espaço para errar, e ele estava começando a perder o controle de suas próprias ações. Alicia, por outro lado, continuava vivendo sua angústia em silêncio, sem saber que estava no centro de uma tempestade prestes a explodir. Sem alternativas, Rodrigo começou a pensar em maneiras de deixar o país. A ideia de recomeçar sua vida em outro lugar, longe do escândalo iminente, começou a ganhar força em sua mente. Ele sabia que se ficasse não teria como escapar do julgamento público. Mas fugir significaria abandonar tudo, inclusive seu filho, algo que por mais que quisesse já não podia fazer. Alicia jamais o perdoaria, e Clarissa certamente usaria isso contra ele. Enquanto isso, Clarissa continuava a manipular os acontecimentos a seu favor. Ela sabia que Rodrigo estava à beira de uma decisão desesperada, e era isso que ela queria. Deixar que ele se destruísse por conta própria seria a vingança perfeita. Sem que ele soubesse, Clarissa havia preparado um dossiê completo, incluindo provas da traição, da gravidez de Alicia e dos negócios ilegais em que Rodrigo havia se envolvido para salvar sua empresa da falência. O plano de Clarissa era meticuloso. Ela sabia que quando tudo viesse à tona, Rodrigo não teria mais para onde correr. A fortuna seria dela, e sua reputação estaria intacta. Mas, para isso, ela precisava esperar o momento exato para agir, e Clarissa era uma mulher paciente. No entanto, algo inesperado começou a acontecer. Alicia, já exausta de viver naquela situação, resolveu tomar uma atitude. Ela não aguentava mais o peso do segredo que carregava, e sabia que a qualquer momento Clarissa poderia decidir expulsá-la. Num ato de desespero, Alicia decidiu escrever uma carta para Clarissa. Nela, confessava tudo o que havia acontecido entre ela e Rodrigo. Explicava como havia se envolvido com ele, mas também deixava claro que nunca foi sua intenção destruir a família. Quando Clarissa recebeu a carta, sentiu uma mistura de raiva e surpresa. Não esperava que Alicia, uma jovem que sempre parecerá tão frágil, tivesse a coragem de se expor daquela maneira. Mas ao invés de confrontar a empregada, Clarissa viu ali uma nova oportunidade. Ela usaria aquela confissão para pressionar Rodrigo ainda mais, jogando contra Alicia, e assim garantir que ambos estivessem completamente sob seu controle. Rodrigo, ao descobrir sobre a carta de Alicia, ficou furioso. Sentia que todos ao seu redor estavam conspirando contra ele, e a pressão era insuportável. Ele confrontou Alicia, mas a jovem, agora mais forte, o enfrentou. Eu não posso mais viver com isso, Rodrigo. Você precisa decidir o que vai fazer. Eu não vou desaparecer, e nem meu filho. As palavras de Alicia o atingiram como um soco, e ele percebeu que já não tinha como escapar. Clarissa, observando de longe, sabia que o fim estava próximo. Rodrigo estava em suas mãos e Alicia, embora tivesse tomado uma atitude inesperada, agora estava presa no jogo de poder que Clarissa havia criado. As peças estavam todas no lugar. O que viria a seguir, no entanto, ainda estava por ser revelado.
E Clarissa esperava o momento perfeito para o golpe final. Rodrigo começou a sentir o cerco se fechar de maneira irrefriável. Clarissa permanecia fria e meticulosa, mantendo as aparências diante dos amigos e conhecidos, enquanto no íntimo arquitetava sua vingança. Alicia, cada vez mais decidida a não ser apenas uma peça descartável naquele jogo, se tornava uma presença constante em seus pensamentos. O peso das escolhas que fizera ao longo dos meses, sua traição e as mentiras, pareciam se multiplicar ao seu redor, sufocando-o. A tensão na mansão dos Albuquerque era palpável. Rodrigo agora evitava encontros com Clarissa, pois qualquer conversa se transformava em um embate silencioso, com ela sempre um passo à frente. Ele sabia que Clarissa estava aguardando o momento certo para agir, mas não sabia como ou quando o golpe viria. Alicia, por sua vez, sabia que sua permanência na casa estava com os dias contados. Mesmo assim, ela se recusava a abandonar a mansão sem antes garantir o futuro de seu filho. Uma tarde, enquanto Clarissa estava fora em um evento social, Rodrigo encontrou Alicia sozinha no Jardim dos Fundos. O olhar que ela lhe deu não era mais o de uma jovem assustada, mas sim de alguém que havia decidido seu próprio caminho. Eu não posso mais continuar assim, Rodrigo, ela disse, a voz baixa, mas firme. Se você não tomar uma atitude, eu mesma vou expor tudo. Eu sei que isso vai me destruir, mas não posso mais viver nesse limbo. Rodrigo ficou paralisado. A ameaça de Alicia, tão direta, o forçava a confrontar a verdade que ele vinha adiando. Clarissa, no entanto, já havia traçado seus próximos passos com precisão. Ela recebeu o dossiê completo do detetive, incluindo fotos, mensagens e evidências do caso de Rodrigo com Alicia. Tudo estava nas suas mãos. Ela esperava apenas o momento perfeito para usar essas provas contra Rodrigo, quando ele estivesse mais vulnerável. A estratégia dela era clara: não apenas destruir o marido, mas também garantir que ela sairia como a vítima perfeita aos olhos da sociedade. Certa noite, Rodrigo estava em seu escritório, observando a carta que Clarissa havia deixado para ele semanas antes. O silêncio da casa, agora perturbador, parecia refletir sua própria mente caótica. Ele sabia que fugir não era mais uma opção viável, mas também não conseguia imaginar uma saída que não o levasse à ruína completa. Ele começou a pensar em Alicia e no filho que ela carregava. Por mais que tentasse se desvincular da responsabilidade, algo nele havia mudado. O peso de ser pai começou a se enraizar em sua mente. Alicia, por outro lado, começou a ter dificuldades com a gravidez. Os meses avançavam, e seu corpo já não permitia que ela escondesse o estado delicado em que se encontrava. As outras empregadas que antes cochichavam às suas costas, agora a olhavam com desprezo e compaixão em igual medida. Ela sabia que a casa inteira comentava sobre o que estava acontecendo, mesmo que ninguém ousasse falar abertamente. Clarissa, sempre impassível, nunca tocou no assunto, o que aumentava ainda mais a tensão no ar. Rodrigo, consumido pela culpa, procurou Alicia mais uma vez. Dessa vez, ele a encontrou em seu pequeno quarto nos fundos da mansão. A situação havia mudado, e ele sabia que a jovem não estava disposta a esperar mais. Eu vou assumir a responsabilidade, disse Rodrigo, quase num sussurro. Não sei como, mas eu não vou te abandonar. Nem a você, nem ao nosso filho. As palavras, embora ditas com dificuldade, pareciam um pequeno alívio para Alicia. Mas ela ainda não confiava completamente no homem que tantas vezes a havia deixado à mercê das circunstâncias. Enquanto isso, Clarissa se preparava para sua cartada final. Ela marcou um jantar de negócios, convidando pessoas importantes para sua casa, numa tentativa de manter as aparências enquanto manipulava a situação nos bastidores. Rodrigo estava cada vez mais isolado, ciente de que algo terrível estava por vir, mas sem saber exatamente o que. Durante o jantar, Clarissa era a anfitriã perfeita, sorrindo e conversando, enquanto observava cada movimento de Rodrigo com um olhar afiado. O jantar foi um sucesso aparente, mas no dia seguinte, Clarissa convocou Rodrigo para uma conversa definitiva. Sem rodeios, ela colocou todas as cartas na mesa. Mostrou-lhe as provas que havia reunido, as fotos, as mensagens, o dossiê completo. Rodrigo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele soube, naquele instante, que não tinha como escapar. Clarissa o havia cercado de todos os lados, e agora exigia mais do que uma simples separação, ela queria tudo. Rodrigo, desesperado, tentou argumentar, mas Clarissa estava irredutível. Ela sabia que qualquer resistência da parte dele só pioraria sua situação. Se ele tentasse desafiar as condições impostas, ela prometeu expor o escândalo publicamente, arruinando sua reputação para sempre. Ele não teria apenas que abrir mão de sua fortuna, mas também de seu prestígio e de qualquer chance de reconstruir sua vida. A pressão sobre Rodrigo se tornou insuportável.
Em uma noite sem conseguir dormir, ele se viu cercado pelas lembranças de suas escolhas ruins. O que antes era um jogo de poder havia se transformado em um pesadelo inescapável. Alice agora representava mais do que apenas um erro, ela era a prova viva de suas falhas. E o filho que ela carregava o tornava responsável por algo que ele nunca havia planejado. Enquanto Rodrigo se afundava em suas reflexões, Clarissa já estava preparando os últimos detalhes para seu próximo movimento. A imagem pública que ela havia construído ao longo dos anos seria cuidadosamente preservada, enquanto Rodrigo se afundaria em desgraça. A separação estava próxima e, com ela, a queda de um homem que se achava intocável. O que Clarissa não sabia, no entanto, era que Alicia, sentindo-se cada vez mais encurralada, começava a planejar uma saída por conta própria. Ela não seria mais uma vítima passiva daquela trama. O tempo para as escolhas finais estava chegando, e o destino de todos estava prestes a se definir de uma vez por todas. Rodrigo passou as noites seguintes em claro, consumido por pensamentos tortuosos. A sensação de que o fim se aproximava era cada vez mais intensa. Ele sabia que de uma forma ou de outra seria forçado a ceder. Clarissa não tinha mais nada a perder, e ele, por outro lado, tinha tudo em jogo. Mesmo assim, sua mente se recusava a aceitar completamente as consequências de suas ações. Alicia e o bebê eram uma responsabilidade que ele havia negligenciado por muito tempo, mas agora eram parte de sua realidade, e ele precisava lidar com isso. Alicia, por sua vez, estava à beira de uma decisão definitiva. Os dias na mansão se tornaram insuportáveis. O silêncio de Clarissa a corroía, e a crescente indiferença de Rodrigo a deixava mais certa de que ela precisaria agir por conta própria. Sua gravidez avançada não permitia mais que ela continuasse vivendo naquela incerteza. Ela começou a organizar silenciosamente seus pertences, juntando o pouco dinheiro que havia guardado ao longo dos meses. Ela não tinha certeza de para onde iria, mas sabia que não podia mais esperar por Rodrigo. Enquanto Alicia fazia seus planos para partir, Clarissa convocou uma última reunião com seus advogados. Ela havia decidido que o momento para expor Rodrigo estava chegando, mas antes queria garantir que tudo estivesse perfeitamente orquestrado. A separação seria um espetáculo, mas o escândalo precisava ser controlado com precisão cirúrgica. Ela sabia que ao divulgar o caso de Rodrigo com Alicia e a gravidez da empregada, ele estaria completamente arruinado, sem qualquer chance de redenção. Rodrigo, por fim, sentiu que não havia mais saída. Naquela noite, depois de uma conversa vazia com Clarissa no jantar, ele decidiu que falaria com Alicia pela última vez. Ele sabia que precisava de uma resolução antes que tudo desmoronasse. Quando ele a encontrou no pequeno quarto onde ela vivia, percebeu que ela já havia arrumado suas malas. "Você está indo embora?", perguntou, sua voz cheia de um misto de alívio e desespero. Alicia, com os olhos fixos no chão, respondeu: "Eu não posso mais ficar aqui, Rodrigo. Eu preciso pensar no nosso filho. Não posso continuar esperando por uma solução que nunca virá." Aquelas palavras atingiram Rodrigo de uma forma inesperada. Ele sabia que Alicia estava certa, mas também sabia que Clarissa não o deixaria simplesmente seguir em frente com Alicia e o filho. O jogo de poder em que estavam enredados era muito maior do que qualquer decisão emocional que ele pudesse tomar. "Eu vou te ajudar", disse, com mais convicção do que havia mostrado até então. "Eu prometo que você não vai passar por isso sozinha." Na manhã seguinte, enquanto Rodrigo tentava resolver os detalhes práticos para a saída de Alicia da casa, Clarissa agiu. Sem qualquer aviso prévio, ela convocou uma coletiva de imprensa, cuidadosamente montada para expor sua versão dos fatos. Ela se apresentava como a esposa traída, vítima de uma infidelidade que resultara na gravidez de uma das empregadas da casa. Clarissa, com sua presença calculada e fria, garantiu que o escândalo atingisse exatamente o ponto que desejava: destruir a reputação de Rodrigo, mas preservando sua própria imagem de dignidade e força. A notícia se espalhou rapidamente e em poucas horas Rodrigo se tornou alvo de toda a imprensa. Ele sabia que não teria como reverter a situação. Seu nome estava destruído, suas conexões profissionais começaram a se desmanchar, e a humilhação pública foi insuportável. Ao mesmo tempo, Clarissa mantinha seu papel de vítima intocável, ganhando a simpatia de todos. Alicia, ao saber da coletiva, sentiu o pânico crescer. Agora seu nome estava envolvido diretamente no escândalo, e ela temia que as consequências para ela e o bebê fossem irreparáveis. Mesmo tendo decidido sair da casa, não poderia mais escapar das repercussões. Rodrigo, desesperado, a encontrou antes que ela deixasse a mansão. "Eu não vou deixar você lidar com isso sozinha", prometeu mais uma vez. Mas Alicia não tinha certeza se podia confiar nele depois de tantas promessas vazias.
Nos dias seguintes, Clarissa iniciou o processo de separação de forma oficial. Ela garantiu que sairia do casamento com grande parte da fortuna, enquanto Rodrigo, sem qualquer força para resistir, se resignou à derrota. Ele sabia que havia perdido mais do que dinheiro ou status. Havia perdido a confiança das pessoas ao seu redor, e o respeito que ainda tinha por si mesmo estava em frangalhos. Alicia decidiu que, apesar de tudo, precisava seguir em frente. O escândalo público a havia devastado, mas ela estava determinada a proteger o filho e reconstruir sua vida longe daquela casa que agora representava apenas dor. Com a ajuda financeira de Rodrigo, que agora via a responsabilidade para com o filho como sua única redenção possível, ela deixou a cidade, em busca de um lugar onde pudesse recomeçar. Clarissa, vitoriosa em seu plano, conseguiu manter sua posição na sociedade, mas seu coração estava agora cheio de uma frieza que nem ela esperava. Ela havia conseguido tudo o que queria, mas, ao final, o gosto da vitória não era tão doce quanto imaginara. O vazio que Rodrigo deixará não era apenas pela traição, mas por perceber que, no fundo, ela havia destruído algo que nunca mais poderia ser recuperado: sua própria capacidade de confiar em alguém. Rodrigo, após perder tudo, tentou reconstruir sua vida em silêncio. Ele sabia que o mundo ao seu redor o via como vilão, e talvez fosse mesmo. Mas em algum lugar, sabia que sua redenção viria através do filho que Alicia carregava. Mesmo à distância, ele se comprometeu a estar presente na vida daquela criança, esperando que de alguma forma, pudesse fazer algo certo em meio a tantos erros. O escândalo foi lentamente se apagando e com o tempo tanto Rodrigo quanto Alicia seguiram caminhos separados, mas com um vínculo que jamais poderia ser rompido: o filho que ambos teriam que criar, mesmo com todo o caos que os envolveu. Clarissa, por outro lado, permanecia isolada em seu mundo de perfeição cuidadosamente arquitetada, mas sempre com a sensação de que, apesar de ter vencido, havia perdido algo ainda mais valioso: